Queridos, hoje nós estamos encerrando um final de semana com o seminário Veredas Antigas. Veredas Antigas, ele trabalha as nossas memórias, ele trabalha as nossas marcas do passado. Veredas Antigas, ele trabalha as nossas feridas e ele trabalha as feridas da alma, as feridas dos sentimentos, dos pensamentos. E tem feridas na nossa vida que elas dificilmente fecham. Elas ficam ali incomodando muito e muito tempo. Já tem aquelas cicatrizes que nós carregamos no corpo, que não doem mais, que não nos fazem sentir mais, mas que nos trazem à memória o momento quando nós tivemos aquela ferida. Exemplo, eu tenho uma cicatriz grande aqui, abaixo do joelho, que quando eu morava num orfanato chamado Leide, Lar Evangélico da Infância Desamparada, meu pai era diretor desse orfanato, a minha mãe era enfermeira, e por 2 anos eu morei no orfanato praticamente. E a minha irmã mais velha sempre gostou de laranja Bahia. E ali, um dia, eu deveria ter uns 12 anos nessa época, o Leide tinha uma área muito grande, quase que 1 hectare ali de área, e a gente estava ali no pé, pegando laranja, chupando debaixo do pé. A minha irmã falou, ela me chamou pelo meu apelido, e disse assim, eu quero aquela. Eu olhei qual? Ela falou, aquela. Era a que estava mais em cima, lá no alto. Falei, tá bom. Subi, estiquei a mão para pegar, faltou um pouquinho, eu pisei num galho. Que eu pisei naquele galho, eu disse. E cá embaixo, no pé de laranja, tinha uma ponta assim, ó, para cima. E ela pegou na minha perna e foi subindo. Abriu. Hoje eu olho, tinha 12 anos, hoje tem 48, eu olho para essa cicatriz, eu lembro direitinho de tudo que aconteceu, mas não dói mais. É algo que eu venci, foi uma dor que eu venci. Ficaram as cicatrizes, mas que não provocam mais dor. Mas a Bíblia diz que o diabo, ele é acusador. Está lá em Apocalipse. E ele sempre vai aproveitar, às vezes, as marcas do nosso passado, para nos impedir de vencer hoje, de acreditar hoje, de amar hoje, de ser feliz hoje, de acreditar hoje. E como nós estamos encerrando Veredas, eu quero falar sobre quando o desânimo chega. Você já passou por momentos de desânimo na sua vida? Quem já passou? Levanta a mão. Desanimou. Desanimou de tudo. Desanimou do casamento, desanimou da fé, desanimou da igreja, desanimou da faculdade, desanimou dos seus investimentos, do seu trabalho. Teve um homem que passou por isso. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe pela nossa tela. Livro de Jó, capítulo 7. Eu quero ler 3 versículos. Versículo 5, versículo 6 e o versículo 16. Jó está aí um pouquinho antes do livro de Salmos. Diz assim: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, a minha pele se encosta de novo, e de novo supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Versículo 16. Estou farto da minha vida e não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. A história de Jó é uma história muito linda. Um homem, pai de família, uma família estruturada, uma família unida, uma família composta de um pai, de uma mãe, e de vários filhos, filhos homens, filhas mulheres. Um homem que havia prosperado muito na sua vida financeira,
Ele era muito rico, ele tinha vários hectares de lavoura, certamente plantava milho, soja, plantava algodão, plantava trigo, tinha muitos animais. A Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. Mas como eu já disse aqui, a nossa vida é como uma roda gigante. Às vezes nós estamos em cima, vendo a vida de cima, olhando para as pessoas lá embaixo, mas a gente aqui em cima. Agora nós estamos curtindo a visão de quem está por cima da vida. Mas quando você está por cima, nunca se esqueça que a roda gigante da vida, ela gira. E vai chegar o momento que nós vamos estar na parte de baixo. Toda aquela visão superior, todo momento agradável de estarmos em cima, agora estamos embaixo. Mas quando você está embaixo, não perca a esperança, porque ela vai girar. E aí você vai voltar de novo para a parte de cima. E Jó então passa por uma situação em que ele perde todos os seus bens. Ele perde todos os animais. Ele perde toda a sua lavoura. Ele perde todas as suas economias. Mas até aí tudo bem. O mais importante é você ter vida, você ter saúde, você ter uma família unida, uma família estável. Você trabalha e conquista de novo. Algum tempo depois, os filhos de Jó morrem. Um por um. Um assassinado, o outro num temporal, o outro a casa caiu. Todos os filhos morreram. Sobrou Jó e a sua amável esposa. Mas ainda tem saúde. Ainda tem uma mulher guerreira do lado. Ainda tem uma ajudadora. Ainda tem uma companheira. Então a gente trabalha de novo. Mas em seguida, Deus permite que Jó contraia uma doença incurável para a época. A lepra. E a Bíblia diz que Jó pegava os cacos de telha para se coçar daquela lepra. E o seu corpo inteiro passa a ser tomado pela lepra. E a lepra era uma doença na época que afastava a pessoa da sociedade. Um leproso era proibido de viver dentro da cidade. Uma pessoa leprosa que vivia dentro de uma cidade que na época normalmente era cercada por altas muralhas, era obrigada a viver afastada, fora dos muros da cidade, fora da proteção, fora do convívio social. Agora tem que viver sozinha, porque agora é um leproso. E Jó agora não tem nem mais a saúde, ele só tem a esposa. Na desgraça pouco é bobagem. A esposa de Jó fala assim: olha, marido, eu não aguento viver com homem pobre. Eu não aguento deixar de ir no shopping e ficar perguntando o preço das coisas. Eu não aguento mais essa vida de pobreza. Agora, você está doente. Eu não casei com homem doente. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar cuidando dessa coisa fedida que é a lepra. Eu não quero dormir com você, eu não quero sentar com você, eu não quero almoçar com você, porque eu tenho nojo de você. Então, marido, faça um favor para mim e para a sociedade. Dá um tiro na cabeça. Amaldiçoa esse Deus e morre. Pronto. Jó não tinha mais uma esposa. Queridos, o que fazer quando o desânimo chega? É duro. É duro. Existem 3 áreas da nossa vida que são essenciais. Vou deixar Deus de fora dessas 3 partes, porque Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus não somos nada, não temos nada. Mas 3 partes que são essenciais na nossa vida e Jó perdeu. A família. Se você perde a sua família, você perde a razão de existir. Os filhos fazem a maior bagunça dentro de casa, mas tenta viver uma semana sem eles. A vida de quem já teve sentido, a vida de quem já teve filho, não faz sentido.
Uma outra área que é essencial na nossa vida, que ela mexe com a gente, é as finanças. A pessoa, a vida financeira, quando você passa pela crise, quando você passa pelo o deserto financeiro da sua vida, quando as contas não fecham, isso mexe com o temperamento das pessoas, isso mexe com a estrutura das pessoas, isso mexe muitas vezes até mesmo com o próprio casamento das pessoas. E uma outra área essencial da nossa vida que Jó perdeu foi a saúde. Se você não tem saúde, o que você vai fazer da vida? Amanhã, segunda-feira, vamos levantar, vamos trabalhar. Mas quem está no hospital? E quem está no leito? Não pode. Tem coisa pior do que ficar doente. Você não pode isso, não pode aquilo outro. Aí você tem que ficar parado, você tem que ficar tomando sopa. Aí você não pode caminhar, aí você não pode correr, você não pode ir para a academia, você não pode fazer nada, porque está doente. Queridos, em muitas pessoas, o desânimo chega com o fim da autoestima. Na vida de muitas pessoas, o desânimo chega quando a pessoa perde a autoestima. E o que é uma autoestima? É a avaliação que a pessoa faz de si mesma. Olha o que Jó disse no versículo 5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. A visão que Jó tinha de si mesmo era a visão de um homem em estado de putrefação. Eu estou me estragando, eu estou cheio de vermes, a minha pele não é pele mais, são crostas terrosas. Essa era a avaliação que Jó tinha de si mesmo. A autoestima de Jó foi completamente destruída. Quando nesse processo ele perdeu família, quando nesse processo ele perdeu bens, quando nesse processo ele perdeu a saúde. Ele passou a se enxergar como um ser sendo comido por vermes. Um ser sendo consumido por vermes. E é engraçado que o diabo adora essa situação. O diabo adora fazer você se sentir ninguém. O diabo adora fazer você se sentir um zero à esquerda. O diabo adora sentar ao seu lado e falar assim: ninguém te ama. Está vendo? Ninguém te cumprimentou na igreja. Aí você começa a olhar, está todo mundo sorrindo, está todo mundo se cumprimentando, e você ficou excluído. O diabo chega e fala: está vendo, seu besta? Sai dessa igreja. Para que esse negócio? O povo não importa com você, não. Aí, como a mensagem que nós ouvimos, o marido todo feliz da vida, todo alegre, todo cheio de preciosidades com a esposa, ele diz assim: olha, eu vou levar você, meu bem, para tomar um sorvete. Faz tempo que eu não pago um sorvete para você. Chega na sorveteria, ele: meu amor, qual sorvete você quer? E ela diz: uma banana split. Tá bom, traga uma banana split para minha esposa. Quando ele olha o preço, R$4,50, ele: ô louco meu, R$4,50 uma banana split? O diabo senta do lado da esposa e fala assim: tá vendo? Você não vale R$4,50. Seu marido está mais preocupado com o dinheiro do que com você. Você não tem valor nenhum. Queridos, eu não tenho dúvida, quando, ainda em Pato Branco, uma história que eu já contei aqui, uma menina de 12 anos, que deu um tiro na cabeça simplesmente porque a irmã disse que não ama, que não amava ela. Já pensou se todos nós fôssemos dar um tiro na cabeça depois que alguém fala que não nos ama? Depois que você toma um fora do namorado? Existiria poucas pessoas na face da terra. Mas eu tenho absoluta certeza que no exato momento, em 2001, quando a irmã dessa garota de 12 anos disse assim: eu não te amo,
O que levou ela a dar um tiro na cabeça não foi a frase da irmã, mas foi a ação de Satanás ao lado dela, dizendo: ninguém te ama, você não presta, a sua vida não tem valor, você não vale nada, você é um verme, você é um acidente. Ela subiu no guarda-roupa, pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Com 12 anos. E é interessante como as situações, às vezes, elas cooperam para nos fazer nos sentir nada. Olha o que aconteceu com Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 e 12. Davi, pastor de ovelhas, muitos irmãos. Deus levanta o profeta e fala assim: olha, vai lá Samuel na casa de Jessé, porque o rei está lá. Você vai ungir o novo rei de Israel lá na casa de Jessé. Versículo 11 e 12 diz assim: perguntou Samuel a Jessé. Vou contar um pouquinho a história do contexto. Chega Samuel na casa de Jessé. Jessé, é o seguinte, Deus mandou vir aqui, porque daqui vai sair o rei de Israel. Jessé certamente pensou assim: bem, eu tenho vários filhos, fortes, cabra macho, gente acostumada a lidar na roça, gente que pega no cabo da enxada, gente que não tem problema no arco para pegar uma caça. É o primeiro. E eu tenho lá na rabeira, lá na ponta, Davi. Davi, olhos claros, ruivo, meio que pequenininho, só sabe cuidar de ovelha. O pai de Davi não acreditou que ele poderia ser rei de Israel. Aí chega Samuel e diz assim, depois de ver todos os filhos. Versículo 10, vamos ler do versículo 10. Assim, pois, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perceba que Jessé, pai de Davi, excluiu ele. No coração do próprio pai, Davi não contava nesses homens que poderiam ser rei de Israel. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Não faz sentido, Deus mandou, falou que o rei vai sair daqui. Você já me apresentou todos e Deus disse que não é nenhum deles? Aí Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha a descrição de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. O que tem ser bonito? Não podia ser bonito naquela época? Hein, Eduardo? Nós dois não podia ser rei naquela época? Hein? Tinha que ser feio, tinha que ser esquisito para ser rei? Não. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Aí disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é ele. Deus não vê como homens. É Deus que capacita. Queridos, quando a gente olha essa história, o que vem à tona? A própria família dizia para Davi: você não vai dar nada que presta. Vai cuidar de ovelha, que é a única coisa que você vai fazer. Os seus irmãos não. Os seus irmãos são melhores. Os seus irmãos são graduados. Os seus irmãos são fortes. Os seus irmãos são capazes. Mas você não. Você é bonitinho. Você fica ali comprando gel para passar no cabelo. Você fica ali fazendo depilação. Você fica ali fazendo a sobrancelha. Você vai para o spa. Fica tirando cutícula, passando base. Os seus irmãos não, seus irmãos são macho, é homem, esse vai ser rei. Quem é você? Vai dar nada na vida. Queridos, o pai de Davi, excluiu ele daqueles que poderiam ser reis. Os maiores inimigos que você tem para destruir a sua autoestima está dentro da sua casa. É a mulher que vive
reclamando e falando mal do marido. Fala da barriga do marido. Fala da barba do marido. Fala do ronco do marido. Fala de tudo do marido. Mas não faz um elogio. É o marido que chega em casa e reclama do bife que está salgado, mas não elogia o feijão, não elogia o arroz, não elogia a salada, não elogia o suco. São pais que nunca se satisfazem, que tratam os filhos como se os filhos fossem empregados que tivessem que gerar produtividade dentro de casa. Nunca dizem parabéns, meu filho, obrigado, meu filho, você vai vencer, meu filho, você vai passar, você vai conquistar, você vai ser alguém, você vai ser feliz. Mas nunca está satisfeito, não, podia ter sido melhor. Eu fiz isso com meu filho muitas vezes. Eu lembro que ele tinha uns 2 anos, quando ele fez um campeonato de judô, 3 anos. Estávamos todos nós ali torcendo. Vai, filho! E ele foi para a final. E aí vai, filho! Vira, filho! Vira, filho! O adversário virou ele. E a mãe chegou. Oh, meu filho, você machucou? Oh, meu filhinho, você está bem? Você está bem? Eu falei, rapaz, como é que você deixou ele te virar daquele jeito? Burro, idiota, ignorante. Por que não chegou e falou, parabéns, filho, você é um vencedor? Queridos, os piores inimigos para destruir a nossa autoestima está dentro da nossa casa. Cuidado com o que você fala para o seu marido. Cuidado com o que você fala para o seu esposo. Cuidado com o que vocês falam para os seus filhos, porque isso pode ser um instrumento nas mãos do diabo a vida inteira. A vida inteira. Elias, 1 Reis, capítulo 19. Elias era um homem fiel. Elias era um profeta daquele assim, cabra macho mesmo. Elias não tinha medo de falar o que Deus mandava falar. Elias não tinha medo de profetizar a destruição. Elias não tinha medo de denunciar o pecado do povo. Elias não teve medo de enfrentar 400 profetas no Monte Carmelo. Mas no dia seguinte, Jezabel mandou falar para ele assim, faça-me os deuses o que lhes aprouver, se até essa hora amanhã eu não fizer contigo pior do que o que você fez com os meus 400 profetas. Pronto. Foi o suficiente para Elias. Versículo 3. Para Elias fugir. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. 4. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Senhor, eu quero morrer. Senhor, a minha vida não faz sentido mais. Senhor, eu quero parar por aqui. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, não tem jeito esse povo. Senhor, agora eles vão fazer comigo. Então, Senhor, eu quero morrer. Cadê a autoestima daquele profeta poderoso? Daquele profeta que orou e Deus cerrou a chuva. Depois ele orou de novo e Deus mandou a chuva. Cadê aquele profeta que desafiou os profetas de Baal e fez um altar e ali sacrificou o cordeiro e clamou a Deus? Cadê aquele profeta ousado que, quando os profetas de Baal clamavam a Baal para derramar fogo sobre o cordeiro que estava ali no sacrifício, ele ficava zombando, dizendo, gritem mais alto, ele é Deus, quem sabe ele está atendendo outras pessoas. E aí dava meio-dia e o Deus dos Baals não derramava ali o fogo, e ele falava, olha, clame mais, quem sabe ele está dormindo, está descansando. Não, agora é um homem sem estima. Agora é um homem que quer morrer. Agora é um homem desanimado. Agora é um homem que o desânimo chegou. Queridos, o que fazer quando você perde a autoestima? Existem situações na nossa vida que a gente perde a autoestima.
Esses dias eu preguei que eu falei que eu ia mostrar. Eu tive coragem e vou mostrar. Coloca uma fotografia aqui. A primeira. Vou apresentar para vocês um Neandertal. Esse ser que vocês estão vendo é esse ser. Eu tinha 16 anos nessa época. Não vão ter pesadelo à noite. Se vocês tiverem pesadelo à noite sonhando com essa imagem, vocês repreendem em nome de Jesus. Mas pensa comigo, eu com 16 anos de idade, meu pai chega para mim, eu chego em casa, tem uma moto em casa. Sempre fui louco por moto. Que moto é essa, pai? Gostou, filho? Eu gostei, é tua. Ô, pai, obrigado. Ele falou, agora põe no caminhão, nós vamos para a roça. Passei 2 anos na roça com meu pai. Esses 2 anos morando na roça com meu pai, eu acordava às 5 da manhã para fazer o almoço. 7 horas a gente ia para a roça. Almoçava lá comida fria. 4 horas da tarde voltava, eu ia lavar as vasilhas, tomar banho, lavar a roupa, fazer a janta. 8, 8h30 a gente estava na cama para dormir. Exausto, destruído, arrebentado. Quando meu pai vinha para a cidade, que era bem distante, eu saía de lá. Ele saía de lá sexta-feira, cedinho, o dia amanhecendo. Eu ficava sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, a noite inteira, domingo o dia inteiro, a noite inteira, segunda-feira o dia inteiro sem ver ninguém. Eu ia ver de novo alguém que era o meu pai que estava voltando. Ali dá para perceber que eu nem cortava e nem penteava cabelo. Para quê? Um jovem com 16 anos que penteia cabelo, ele penteia por causa das meninas. Não é? Ali só tinha bicho. E o meu pai? Pentear cabelo para quê? Tomar banho. Eu tomava banho. Perfume? Não sabia o que era perfume. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto hoje é perfume. Quer me agradar, me dá um queijo ou me dá um perfume. Eu sou louco por perfume. Quando baixa de 5 vidros lá em casa, eu já começo a ficar tenso. Está acabando meus perfumes. E eu só estou com 3 e todos os 3 estão desse tamanhozinho assim, viu? Isso aqui foi Natal de 1989. Um galão de vinho e um coelho que nós matamos. Aquela casa eu morei 2 anos, naquela casa lá que vocês estão vendo. Aquela barraca lá de lona. De dia a gente não entrava dentro por causa do sol. E à noite era muito frio. Matamos esse coelho, eu e meu pai. Fizemos... Aqui é o meu fogão, ó. Ó, rapaz, até meu fogão aqui, ó. Esse é meu fogão. Queridos, que estima um jovem de 16 anos tinha? Nenhuma. Minha vida era trabalhar. Minha vida era ir para a roça, era fazer comida, era lavar roupa. Por 2 anos. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar. Se eu tivesse que voltar com o meu pai para esse lugar, eu voltaria. Se eu tivesse que voltar mais 2 anos com meu pai para esse lugar, eu voltaria. Eu digo sempre que foi ali que meu pai me ensinou a ser homem. Eu até essa semana estava conversando com ele e falei, pai, deu uma saudade lá da roça. Falei para ele, quando eu conseguir trocar de carro, que para lá tem que ser caminhonete. Porque a estrada é muito ruim e dá mais ou menos uns 180 quilômetros de chão, de Inhapim para lá. Inhapim é a cidade do padre aqui, cidade natal do novo padre aqui da paróquia. Aí você passa por um lugar aí que chama Viadim. Aí o pessoal, para não chamar de Viadim, chama de Tabajara. Aí depois chega nesse lugar aqui. Eu tenho vontade, tenho saudade. Mas, quando eu passei por essa situação, Deus trazia sempre à minha memória Salmo 8, versículo 3 ao 6.
Salmo 8, versículo 3 ao 6. Olha o que diz. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Uma das coisas que eu mais fazia era deitar nas madeiras e ficar olhando para as estrelas, contemplando as estrelas. E eu sabia que por mais que eu tivesse aquela forma, por mais que eu tivesse cheiro de mato, como minha mãe dizia, eu sabia que eu era muito importante para Deus. Queridos, não importa o seu passado, não importa as memórias do seu passado, não importa o que fizeram para você, o que falaram para você, não deixe o diabo usar isso para destruir a sua autoestima. Você é importante para Deus. Você foi feito um pouco menor do que Deus, o Salmo 8 diz. Um pouco menor do que Deus. É engraçado que a gente vê hoje em dia tantas pessoas que perdem a autoestima. Exemplo, a mulher que perde a autoestima. Ela sai com a calça jeans, uma blusa rosa, um sapato verde e uma blusa roxa. Perdeu a autoestima. Pior, um dia eu fiquei assustado, porque eu vi uma jovem senhora descendo em frente ao banco do carro, e ela estava com o cabelo desse tamanho, cheio de bob. Eu olhei e falei, meu Deus. Eu não sabia que existia esse trem ainda. Se ela fizesse assim, ninguém podia passar na calçada mais. Tamanho estava o cabelo dela. Pior, a mulher quando perde a autoestima, ela vai sair, ela não penteia o cabelo, ela faz assim com ele, coloca um trem aqui, prende aqui assim, e faz aquela maçaroca aqui atrás. E sai com aquele trem na rua. Ela não se pinta mais. Ela chega no espelho e fala assim, espelho, espelho meu, há alguma mulher mais bonita do que eu? O espelho diz, todas. Você é horrível. O homem, quando perde a autoestima, queridos, nem Viagra levanta ele. É difícil. E o diabo se aproveita dessa situação para falar assim, olha, você não é ninguém. O desânimo chega, versículo 6, quando a pessoa perde os sonhos. Quando chega o fim dos sonhos. Versículo 6 diz assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Que esperança, que sonho mais Jó poderia ter? Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, e ele perdeu a esposa, que estava ali, mas é melhor que se não tivesse. Queridos, a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele perder a capacidade de sonhar. É por isso que eu sempre falo, sonhe em trocar o seu carro, sonhe em comprar a sua moto, sonhe em construir a sua casa, sonhe em fazer a sua viagem e lute por ele, porque os seus sonhos, eles não vão te deixar acordar de manhã e vendo o mundo tudo cinza à sua volta. Neemias tinha um sonho muito grande. Neemias era o copeiro do rei. O que é que faz um copeiro do rei? Nada. Ele só experimenta o vinho do rei para ver se o vinho está envenenado ou não. Se tiver envenenado, morre o copeiro, não morre o rei. Neemias, um homem temente a Deus, um homem que queria levar o povo para reconstruir Jerusalém, que havia sido destruído. E Neemias chega, intercede, pede a Deus para
tocar o coração do rei, Deus toca o coração do rei, o rei libera o povo e fala, vai Neemias, leva esse povo e realiza o seu sonho. E Neemias então pega o povo, caminha rumo a Jerusalém e faz aquela caminhada, e o povo vai cantando alegre e feliz. Chegam lá, começam a reconstruir o muro. E fala assim, olha, agora você não toca baixo mais não, agora você faz tijolo, agora você não é agrônomo mais não, agora você vai levantar muro, você vai plantar jardim, você vai reconstruir a casa, você aí reconstrói o templo, e vamos gente, vamos trabalhar para reconstruir o nosso sonho. Mas, quando a gente está muito empolgado, igual eu essa semana passada, tem 20 e poucos dias que não chove, né? O milho está chorando. Eu falei, irmão, essa semana eu saí, passei aqui na lavoura, fui lá na São Marcos, desci até lá embaixo e fui orando, falando, Deus, manda chuva, o milho está precisando, Deus manda chuva, a nossa terra está precisando. Compartilhei isso com um crente. O crente virou e falou assim, mas está difícil. O senhor já viu o que fala lá? Parece que é só em abril, em maio que vai chover. Eu falei, mas eu orei, infeliz. Pelo menos fala assim, amém, pastor? Deus pode contrariar as estatísticas. Deus pode contrariar a meteorologia. Não. Pastor, vai ser difícil. Tem muito milho aí que não vai dar nada. Na vida de Neemias e de todo aquele povo animadérrimo para construir a cidade, surgiu um cidadão. Vamos ler lá, está lá em Neemias, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Tendo Sambalate, guarde bem esse nome, que todos nós temos um Sambalate do nosso lado. Ouvindo que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu, zombou, tirou sarro dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montes, do pó e das pedras que foram queimadas? 3. Estava com ele Tobias, guarda esse nome que você vai ter Tobias na sua vida, o Amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, vai derrubar tudo. Para agora, para, olha para mim aqui, pensa agora. Quem é o Sambalate que você tem na sua vida? Pensa o nome dele aí. Agora pensa no Tobias. Você vai ter do lado da sua vida um Sambalate, do outro lado o Tobias. Esse crente que eu falei aqui, da semana passada, foi um Sambalate na minha vida. Você vai ter Tobias, que vai falar assim, uma raposa. Sabe aquela historinha do lobo mau? Vai vir, vai soprar e vai cair tudo. E sabe a gente de quem são Sambalate e Tobias? Do diabo. É a gente do inferno. É a gente que passou da hora de ir para o inferno. É a gente que não deveria estar no mundo dos mortais. A igreja está cheia deles. A sociedade está cheia deles. De pessoas que só se levantam para reclamar de você. De pessoas que só se levantam para reclamar do que você faz. De pessoas que só se levantam para colocar o dedo na sua ferida. De pessoas que só se levantam para ver defeito naquilo que você está fazendo. Tem muito marido Sambalate. Tem muita esposa Sambalate. Tem muito crente Sambalate. Tem muito pastor Sambalate. Tobias. Imagina, Neemias quase perdeu seus sonhos. Às vezes, remorsos do passado nos impedem de sonhar. Eu passei por um outro momento da minha vida. Hoje eu estou nostálgico e vou mostrar algumas fotografias. Não se assustem, mas tem uma outra fotografia aqui, que foi, eu diria assim, o pior momento da minha vida. Eu não preciso olhar para o meu corpo másculo, mas olha para a minha fisionomia. Eu tinha 19 anos de idade. 19 anos. Nesse dia, quando a minha mãe insistiu muito
para tirar essa fotografia minha. Eu havia desistido dos sonhos de ser feliz. Eu havia desistido dos sonhos de algum dia constituir uma família. Eu havia desistido dos sonhos de algum dia vencer na vida. Esse período foi o período que eu fui para as drogas, foi o período que eu comecei a beber e que eu comecei a fumar. Foi o período que eu comecei a ir para as boates, para as danceterias. Foi o período que eu tirei o escapamento da minha moto. E a 15 quilômetros de distância, minha mãe sabia que eu estava chegando. Eu fico imaginando as pessoas daquela avenida que eu passava. Ali em Patinga, no bairro Cidade Nobre. Aquela avenida que vem ali de Cidade Nobre para o bairro Esperança, para o Bom Jardim. Eu sei escapamento. Eu tinha uma RX 180 na época. Foi esse período em que o diabo disse assim para mim: a vida não vale a pena. Foi nesse período que o diabo roubou os meus sonhos. Eu não tinha motivação para sorrir. Eu não tinha motivação para acreditar. Eu não tinha motivação para lutar. Porque eu não tinha mais sonhos. Haviam roubado o meu sonho. E às vezes, quando nós perdemos a capacidade de sonhar, então nós ficamos estagnados e começamos a olhar para trás. Olha o que aconteceu com Israel no deserto. Israel passou 400 anos pedindo a Deus para libertá-los do Egito. E quando Deus liberta do Egito, eles vão para o deserto, está lá em Números 11, versículo 4, 5 e 6. E ali no deserto, eles estavam caminhando rumo ao sonho deles. Eles estavam caminhando rumo ao alvo deles. Eles estavam caminhando rumo àquilo que eles por 400 anos clamaram a Deus. Mas, parados no deserto, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, do passado, de onde trazia dor e sofrimento. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes, que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa há para comer a não ser esse maná. Quando você perde os sonhos, você deixa de olhar para frente e fica olhando para trás. Lembra da cicatriz? A minha cicatriz me traz à memória que eu caí de um pé de laranja, mas ela não dói mais, é apenas uma memória. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles porque eles não tinham sonhos. No deserto, na primeira dificuldade, eles não queriam olhar mais para os sonhos, eles queriam olhar para o passado. Eles queriam os melões, os peixes, os alhos silvestres, os alhos, os pepinos. Queridos, Jó, ele passou a viver terrivelmente aquele momento. Esqueceu do passado glorioso, próspero, de tudo que ele teve. Agora é esse momento de fim de sonhos. Versículo 16. Ele diz assim: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como sopro. O desânimo chega quando a pessoa perde o amor próprio. A sua vida é o único bem que você tem que não tem valor para ela. A sua vida não tem valor nenhum. Não tem dinheiro no mundo que pague a sua vida. Não tem valor nenhum no mundo que pague a sua família.
Agora, Jó tinha vontade de morrer. Ele perdeu o amor próprio. Eu não tenho mais filhos, não tenho mais família, não tenho mais bens, e não tenho sequer o meu próprio corpo, porque agora eu só carrego essa doença. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Às vezes, as pessoas perdem o amor próprio quando deixam de ver beleza em si mesmo. Perdem o amor próprio quando se tornam glutões, comendo tudo que não precisa, ou quando se tornam anorexos, deixando de comer o essencial para a sua sobrevivência. E é interessante que a expressão glutão, no hebraico, é Baal. E Baal, no grego, é Beuzebu, maioral dos demônios. Quando as pessoas perdem o amor próprio, elas passam a viver num casamento de aparência. Ela faz sexo para agradar o marido, ou o marido faz sexo para agradar a esposa. Ele se mantém num relacionamento para mostrar para a sociedade, mas não porque ele precisa ser feliz naquele relacionamento. Aí quando a pessoa não tem amor próprio, ela tatua o corpo, porque ela perdeu o amor próprio. Ela quer colocar ali uma imagem que ela acha que é legal, porque a própria imagem dela já não serve mais. Aí ela começa a modificar o corpo, coloca piercing em tudo quanto é lugar. Coloca bob no cabelo e sai pela rua. Às vezes, quando a pessoa perde o amor próprio, nada mais resta a não ser cometer o suicídio, porque a vida não faz mais sentido. Queridos, Jó, ele tinha uma única esperança, que era em Deus. E ele pergunta no versículo 21, por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Deus te ama. Mas o amor de Deus só vai impactar a sua vida quando você tiver amor por si mesmo. Quando você cuidar de você, como quem cuida do maior, mais caro, mais precioso, mais belo e mais importante bem que você tem. Você só vai viver a essência do amor que Deus tem por você quando você chegar de frente ao espelho, independente do que o espelho falar, independente do que o Sambalate falar, independente do que o Tobias falar, independente do que a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o seu vizinho falar. Você tem uma definição própria sobre si, porque você se ama. Você sai para correr ou vai para a academia, não para mostrar para os outros que você é atleta, mas porque você ama o seu corpo. Você come adequadamente, não porque é moda agora fazer uma tabela nutricional, postar no Facebook que você pesava tanto, agora você pesa tanto, mas porque você se ama. E porque você se ama, quando você entende e vive esse amor, você que é marido, vai amar melhor a sua esposa. Porque por amor a você, você vai amar a sua esposa. A esposa, por amor a ela vai amar o marido. Por amor ao casal, vocês vão amar intensamente o filho de vocês. Jó venceu. Se você pegar o último capítulo de Jó, você vai ver que Deus mudou a sorte de Jó. Cá para nós, na minha opinião, não merecia com a mesma mulher. Que Jó teve tudo em dobro que ele tinha antes e perdeu. Teve filhos e filhas. E as 3 filhas, as mais belas do Oriente. Você vai vencer também.
Peça a Deus para restituir a sua autoestima. Peça a Deus para restituir os seus sonhos. Peça a Deus para restituir o seu amor próprio. E o desânimo vai passar. Quando você passar por momentos de desânimo, lembre-se que já venceu. E se você confiar no Senhor, você vencerá também. Em nome de Jesus. Vamos cantar Restitui?